Os Anônimos da Fé, heróis esquecidos da Bíblia. Você já ouviu falar de grandes nomes da fé como Moisés, Davi ou Paulo? Suas histórias ecoam através dos tempos, inspirando gerações a buscarem a Deus com mais fervor. Mas, e se eu te dissesse que existem outros heróis da fé, escondidos nas entrelinhas da Bíblia, cujas histórias são tão poderosas quanto? Hoje, vamos mergulhar fundo no livro sagrado, para descobrir a força silenciosa dos anônimos da fé. Pessoas comuns que, mesmo sem almejar reconhecimento, impactaram a história com sua obediência e confiança em Deus. Prepare o seu coração, porque a jornada de hoje vai te mostrar que a fé verdadeira não busca aplausos, mas se move em silêncio, com a força de um rio que corre para o mar, transformando tudo por onde passa. Ah, meus irmãos, a história de Joabe é daquelas que nos deixam de queixo caído. Imaginem só, um homem liderando o exército do rei Davi, um dos maiores nomes da Bíblia. Joabe era a mente brilhante por trás de grandes vitórias, um estrategista nato que consolidou o reino de Davi. Mas Joabe também enfrentou suas lutas internas. A Bíblia nos mostra um homem que, apesar de sua fé, também cometeu erros. A trajetória de Joabe nos lembra da importância de usarmos nossos talentos para servir a Deus e ao próximo. Quantos guerreiros você conhece, meu irmão, minha irmã? Quantos nomes ecoam nos anais da história por seus atos de bravura? Hoje quero te apresentar a um guerreiro diferente, um homem que, mesmo sem almejar os holofotes da fama, demonstrou uma lealdade e uma coragem inabaláveis. Benaia. Imaginem só a cena, um leão feroz, faminto, à espreita em uma cova profunda. Foi nesse cenário que Benaia, movido por um senso de dever e coragem, enfrentou o leão e o venceu. Mas Benaia não buscava glória para si. Ele servia a Deus com devoção, e sua força vinha da certeza de que estava cumprindo o propósito divino. Benaia, o guerreiro desconhecido, nos convida a refletir. Como estamos servindo a Deus em nosso dia a dia? Estamos buscando aplausos ou a aprovação do nosso Pai? Em um mundo onde o poder e a riqueza ditavam as regras, uma jovem escrava, cujo nome se perdeu nas páginas da história, ousou erguer sua voz e mudar o destino de um homem poderoso. Ela era apenas uma serva na casa de Naamã, um general sírio acometido por uma doença terrível, a lepra. Imaginem o sofrimento de Naamã, meu irmão, minha irmã. Mas, em meio àquele cenário de dor, a fé daquela jovem brilhou como uma chama no escuro. Ela conhecia o Deus de Israel, o Deus de milagres, e sabia que ele podia curar Naamã. Com a simplicidade dos puros de coração, ela sugeriu que Naamã buscasse a cura no profeta Eliseu. A história dessa jovem nos ensina que Deus pode usar qualquer um de nós, não importa nossa posição social ou idade, para realizar seus planos. Em tempos de trevas, quando a mentira se disfarça de verdade e a bajulação sufoca a justiça, erguer-se em nome da verdade exige coragem sobrenatural. É nesse cenário desafiador que encontramos a figura inspiradora de Micaías, um profeta que ousou desafiar a corrente, mesmo quando a multidão o condenava. Enquanto outros profetas se curvavam à vontade humana, Micaías se manteve firme, sua voz ecoando a verdade divina, mesmo que isso significasse ser a única voz discordante. Ele nos ensina que a verdadeira fidelidade a Deus exige coragem para nadar contra a correnteza, para defender a verdade, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra nós. Micaías, o profeta que ousou discordar, nos convida à reflexão. Estamos dispostos a defender a verdade mesmo quando ela é impopular? Quantas vezes já falamos sobre esse sentimento que transcende a compreensão humana, que move montanhas e desafia a própria morte? Hoje, quero compartilhar com vocês a história de Rispa,
uma mulher que personificou a força inabalável do amor maternal. Imaginem a dor de Rispa ao perder seus filhos em circunstâncias trágicas. Mas Rispa, mesmo em meio ao luto avassalador, encontrou forças para honrar a memória de seus filhos de uma forma extraordinária. Ela se recusou a abandonar os corpos de seus amados, protegendo-os dia e noite, sob sol escaldante e noites frias, da fúria dos animais selvagens. A história de Rispa nos ensina que a fé se manifesta de diferentes maneiras e que o amor, quando genuíno, não se curva diante da adversidade. Em um mundo cada vez mais individualista, onde as relações se tornam superficiais e efêmeras, a amizade verdadeira se torna um tesouro raro e precioso. É nesse contexto, meus irmãos, que a história de Onesíforo ressoa com tanta força, nos lembrando do poder da lealdade e do impacto que um amigo verdadeiro pode ter em nossas vidas. Imaginem o apóstolo Paulo, preso em Roma, enfrentando perseguição e abandono por aqueles que antes o apoiavam. Em meio à solidão e ao desamparo, surge a figura acolhedora de Onesíforo, um amigo que não se esqueceu de Paulo em suas tribulações. Onesíforo não se deixou intimidar pelas circunstâncias adversas. A história de Onesíforo nos ensina que a verdadeira amizade se prova nos momentos difíceis, que ser amigo é estar presente na alegria e na dor, na saúde e na enfermidade. Quantos de nós já nos sentimos presos em situações impossíveis? Momentos em que a força humana parecia insuficiente. A história de Jael, a guerreira inesperada, nos lembra do poder de Deus. Sísera, o general inimigo, fugiu para a tenda de Jael. Ele se achava a salvo. Mas Deus levantou Jael para confrontá-lo. Jael agiu com fé e justiça. Deus pode usar qualquer um para realizar seus propósitos. Em um mundo que valoriza a aparência, o sucesso imediato e o reconhecimento público, a figura de Epáfras, o intercessor dedicado, nos convida a olhar para a beleza silenciosa daqueles que trabalham nos bastidores do reino, cujas orações sinceras movem os braços do Todo-Poderoso. Imaginem Epáfras, um homem de fé, líder da igreja em Colossos, dedicando sua vida à oração, intercedendo incansavelmente por seus irmãos na fé. Ele não buscava aplausos, nem reconhecimento humano. Sua recompensa vinha da intimidade com Deus, do mover silencioso do Espírito Santo em resposta às suas súplicas. A Bíblia nos descreve Epáfras como um lutador em oração, um homem que se colocava na brecha pelos seus irmãos, suplicando a Deus por sua proteção, crescimento espiritual e unção. Epáfras nos ensina que a verdadeira grandeza não está em títulos ou posições de destaque, mas na fidelidade aos nossos chamados, na dedicação silenciosa e constante àquilo que Deus nos confiou. Em uma época em que as vozes femininas eram frequentemente silenciadas, surge a figura inspiradora de Hulda, a profetisa esquecida. Deus pode usar quem Ele quiser, independentemente de gênero. O livro da lei, perdido por anos, é encontrado no templo, um momento crucial na história de Israel. E quem o Senhor escolheu? Uma mulher, Hulda, reconhecida por Deus como uma profetisa, revelou a vontade de Deus para o rei e a nação. Em um mundo que frequentemente separa o sagrado do secular, a história de Bezalel, o artista de Deus, nos convida a redescobrir a beleza da criatividade inspirada pelo Espírito Santo, a força transformadora da arte que nasce no coração de Deus e se manifesta através das mãos talentosas daqueles que se colocam à sua disposição. Deus escolheu Bezalel, não para lutar em batalhas, mas para construir o tabernáculo, o lugar sagrado onde o povo de Israel se encontraria com o Criador. Bezalel, cheio do Espírito Santo, transformou madeira, ouro, prata e tecidos em verdadeiras obras de arte, refletindo a glória e a majestade do Deus Todo-Poderoso. Que a história de Bezalel
nos inspire a usar nossos dons para construir o reino de Deus, para levar beleza e esperança a um mundo que tanto precisa da luz de Cristo. E assim, meus irmãos, chegamos ao fim da nossa jornada pelos caminhos da fé. Inspirados pela vida desses homens e mulheres que deixaram um legado eterno de coragem e amor a Deus. A verdadeira fé não busca reconhecimento humano, mas se move em silêncio. Deus pode nos usar para realizar seus planos, basta estarmos dispostos. Qual história acendeu uma chama de esperança em seu coração? Compartilha nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Que Deus te abençoe e até a próxima!